Palestina. Era para que todos, né, sobre a face da terra vissem a glória de Deus através da vida do israelita. E as guerras hoje existem porque Israel deixou de fazer o seu papel. Por isso hoje Deus tem uma igreja. Israel deixou de fazer o que ele tinha que fazer, que era levar a glória de Deus em todas as nações. O israelita, com muito orgulho no coração, diz: esse Deus agora é meu e só meu. E guardou Deus para si. Deus tem uma aliança com Israel. Nós estamos vendo, estou lendo através do livro de Isaías. Deus não vai voltar atrás na aliança que ele fez com o povo dele, apesar do povo dele não ter feito o que ele chamou ele para fazer. Só que não é diferente com a igreja dos dias de hoje. Às vezes a gente pode olhar para essas coisas e a gente achar que, não, nós somos um povo que tem Deus. Mas esse povo que tem Deus também fez uma aliança com Jesus Cristo, e nessa aliança Deus deu para a gente uma responsabilidade, a de ir por todo o mundo, por todas as nações, todas as línguas e povos, pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E se nós guardarmos Jesus só para o dia que a gente se reúne no domingo, se a gente guardar Jesus só para os nossos lares, para as nossas escolas cristãs, para a nossa vida particular, nós estamos indo pelo mesmo caminho de Israel. Nós devemos levar o Evangelho a todas as nações e orar por todos os povos, e todas as línguas devem conhecer quem é o Deus verdadeiro. Então nós devemos orar, querido. Nós não temos que tomar partido de nações. Nós temos que orar por todas as nações. Nós não temos que defender Israel. O próprio Deus vai defender por causa da aliança que ele tem que defender. Nós temos que defender o Evangelho de Jesus a toda criatura, inclusive aos israelenses e aos palestinos, que precisam de Jesus Cristo. Nós vamos estar orando também, tem alguns pedidos de oração. O Bidu, mais cedo me pediu oração pela filha da sobrinha, o filho da sobrinho dele, o sobrinho dele também, em segundo grau, um garotinho chamado João, de 2 anos de idade, que apareceu com uma mancha no cérebro, foi hospitalizado, ainda não sabe o que ele tem, ele já não consegue mais reconhecer os pais, a gente não sabe, ele não sabe a gravidade do problema, se há solução, se não há, mas ele sabe que ele tem um Deus que ele pode clamar pela vida desse garoto. Então nós vamos estar orando pela vida de João. Aqui o pedido pela Angelina, pela vida dela em geral. Aqui há um pedido também pela família Souza, o Paulo, a Cristiane, as meninas, pela vida espiritual deles, e eles vão estão já se mudando, preparando para a mudança, Eles recentemente compraram uma casa, estão esperando os inquilinos sair para que eles possam mudar para lá. A Rebeca, ela está pedindo, que nós agradecemos a Deus, porque ela lutou com laringite, problema na garganta por um bom tempo, graças a Deus, ela já está bem, ela já está curada, por isso que ela não tem cantado com a gente, ela não está ainda liberada pelo médico. Essa semana ela vai passar pelo fonoaudiologista, o speech therapy, fonoaudiologista, a gente complica os nomes, para ver se ela já pode voltar a cantar ou não. Então ela está pedindo que a gente ore, porque ela quer voltar, ela quer continuar servindo. Então nós vamos orar. Aqui também tem pedido aqui, pela Linda Schneider, é isso? Linda Schneider, não sei quem compartilhou. Ela é da Alemanha, ela passou uma mensagem pedindo oração, que a família dela, que mora em Pensilvânia, todos pedem oração e estão muito agradecidos. Por sinal, a Leni, que operou o câncer da garganta e depois do longo tempo dos seios, é aniversário dela amanhã e ela está aqui hoje. Só que para eles virem de lá para cá é um pouco mais difícil, mas eles estão vindo. Amém. E eles queriam vir hoje na igreja, que ela queria dar um testemunho. Amém. Mas fica para a próxima. Vai ficar na próxima oportunidade. Então nós vamos estar orando por ela, no Schneider. Amém. Então vamos orar. Eu queria convidar a igreja para que ficasse de pé neste momento, Você se lembrasse de orar, então, pela vida dos missionários, pela situação, da guerra no mundo, pelas nações da terra. Nós oremos pela Angelina, pela família Souza, pela Rebeca, pela Linda Schneider, pelo João, amém? Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós estamos como igreja reunidos, Senhor, para orar, te adorar, dizer que Tu és o nosso Deus, Deus Pai. E é por isso que hoje estamos juntos aqui, porque sabemos, Senhor, Pai querido, que Tu és o único Deus.
aquele que pode nos socorrer nas nossas necessidades. Mas antes de compartilhar as nossas necessidades, Deus Pai, nós queremos dizer que nós queremos ver o Teu reino ser plantado sobre a face da terra. Nós queremos ver a Tua palavra ser pregada em todos os povos, línguas e nações. Senhor, nós queremos ver, Senhor, Pai querido, a Tua igreja em Newark, Senhor, crescer e prosperar. Nós queremos ver a igreja civil, as nossas vidas crescer e prosperar, Senhor, em obediência a Ti. Por isso, perdoa os nossos pecados e ajude-nos, Senhor, a andarmos com santidade no coração, a valorizarmos a Tua palavra, a termos zelo, Senhor, pela Tua obra, Deus Pai. Nós pedimos, Deus Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude nas nossas necessidades. E neste momento nós colocamos a vida dos nossos irmãos. Senhor, nós não nos esquecemos nunca dos nossos irmãos que sofrem como a Dora, Deus Pai. Senhor, nós pedimos, Senhor, pela restauração da saúde dela, Senhor, que ela também receba, Senhor, ânimo em seu espírito, Senhor, Pai querido, Deus Pai, ela possa, Senhor, continuar firme, Senhor, nas Tuas promessas, apesar das adversidades que estão vivido, Deus Pai. Nós pedimos pela Ádia, Senhor, Pai querido, que a nossa irmã também seja sustentada pelas Tuas mãos, Senhor. Nós pedimos, Senhor, pela minha sobrinha Tonton, Deus Pai, que ela também, Senhor, Pai querido, se recupere da enfermidade. Senhor, neste momento nós clamamos, Senhor, pela vida do João, Senhor, Pai querido, que essa criança, Deus Pai, Senhor, possa ser cuidada por Ti, Senhor. Tu sabe qual é o melhor plano que o Senhor tem pela vida dela, mas nós pedimos pela misericórdia. Também pedimos pelos seus pais, pelos seus parentes que estão, Senhor, com certeza, Senhor, entristecidos. Pedimos pelo consolo do Espírito Santo e que neste momento, Senhor, de dor e perda, Senhor, eles possam, Senhor, Pai querido, encontrar em Ti, Senhor, Pai querido, um abrigo seguro, Deus Pai, porque Tu és o nosso abrigo, Tu és o nosso socorro. Que eles possam se voltar a Ti, Senhor, porque não há mais a quem nós podemos recorrer. Senhor, o Senhor fez os médicos, o Senhor fez as medicinas e o Senhor pode usar todas estas coisas, mas, Senhor, nada vai acontecer sem a Tua permissão. Por isso nós pedimos, Senhor, Pai querido, que o Senhor tenha misericórdia do João. Nós pedimos, Senhor, pelas necessidades, Senhor, Pai querido, do Teu povo, pela família Souza, Deus Pai, pela vida espiritual dele, Senhor, pelo processo de mudança, Deus Pai. Nós pedimos pela Angelina, Senhor, pela vida dela, Senhor, Pai querido. Nós pedimos pela Rebeca, somos gratos pelo que o Senhor já tem feito, mas queremos ver ela completamente curada, sarada, servindo ao Teu nome, Deus Pai. Senhor, nós oramos, Senhor, pelas nações da terra que estão em guerra, como a Ucrânia, a Rússia, como a Palestina, Israel e tantos povos envolvidos, Senhor, em milícia, em guerras, em fome e destruição. Nós clamamos, Deus Pai, que, Senhor, o Senhor seja misericordioso e envie os Teus filhos a estas nações para pregar o Evangelho de Jesus, que o Senhor se revele, Senhor, Pai querido, a estas pessoas, para que elas tenham um encontro a Ti, Deus Pai, Senhor, para que haja mudança no coração, Senhor, daqueles que, Senhor, Pai querido, Te buscam, Senhor, Pai querido. Nós pedimos, Deus Pai, pela paz de Israel, Senhor, nós pedimos pela paz na Palestina, nós pedimos, Senhor, pela paz no mundo, Senhor, Pai querido, e nós sabemos, Deus Pai, que essa paz só virá através do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso nós pedimos mais uma vez que nos levante para compartilhar o Teu amor, para compartilhar a Sua santidade, para compartilhar da Tua palavra salvadora, Deus Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja hoje reunida. Nós oramos, Senhor, pelo evento que haverá na próxima semana, que seja esse evento para o crescimento da igreja, para a adoração do Teu nome, Deus Pai, para a Tua glória, Senhor. Nós queremos ver, Senhor, esses missionários ministrando, compartilhando, para, Senhor, aumentar a nossa fé, Senhor, gerar um desejo no nosso coração de Te servir, Senhor, como missionários na igreja local ou ao redor deste mundo, Deus Pai, que o Senhor possa, pelo Espírito Santo de Deus, esteja preparando, Senhor, um sábado e um domingo abençoado, Senhor, onde a Tua igreja sairá, Senhor, regozijante, cheia da alegria, da paz, Senhor, Pai querido, e da vida do Espírito, Deus Pai. Seja para Ti tudo, Senhor, o louvor, a honra e a glória, em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém. 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 Glória a Deus. Os irmãos, as crianças podem ir para as suas salinhas, os irmãos podem abrir suas Bíblias, Isaías capítulo 41. Capítulo 41, e hoje eu vou ministrar do versículo 1 ao versículo 10. All the kids go, have mercy on the teachers. Isaías 41, Isaías capítulo 41,
do versículo 1 ao versículo 10. Eu vou fazer a leitura conforme eu vou ministrando. Eu não vou fazer a leitura de todo o texto agora no princípio. Conforme eu vou ministrando, nós vamos fazer a leitura dessa passagem. Amém? Mas deixa a sua Bíblia aberta, já em Isaías, capítulo 41, versículo 1 ao versículo 10. Eu não tenho tido muito tempo para poder estar observando, né, tudo que está acontecendo, né, em relação a essa guerra. Até quando eu fiquei sabendo, já estava acontecendo, né, mas eu tenho buscado algumas informações e eu tive a oportunidade de ver o testemunho, né, de um palestino que se entregou a Jesus Cristo. Né, foi muito interessante. E acho que tem a ver com o que nós vamos estar pregando hoje aqui, porque do versículo 1 ao versículo 10, Deus vai estar, né, como eu disse, né, desde o capítulo 40, Deus começou uma nova fase no livro de Isaías, que é uma fase, né, de encorajamento da nação de Israel. Né? Ele já havia chamado a atenção, trazido os julgamentos, ele já tinha dado as palavras difíceis, né? Ou seja, né, como a gente tem a mania de dizer com o brasileiro, né, ele bateu bastante, agora ele vai soprar. Né, que é assim, né, o pai amoroso, né, ele castiga o filho, né, ele bate com a vara, depois ele assopra, né, ele traz o conforto, a edificação. E é o que ele está fazendo aqui, ele está encorajando. Por quê? Porque as consequências agora, né, para a nação de Israel já são irreversíveis. Elas vão cair na mão de um inimigo, elas vão viver, né, durante um período de 70 anos em cativeiro, debaixo, né, do domínio da Babilônia. Eles vão sofrer, eles vão passar por muitas, né, perdas, muitas derrotas, muitas lutas, né, ou seja, diante de todo esse tempo ruim que está em vista, Deus, né, quer encorajar essa nação, mesmo que tudo isso aconteça, a não desistir. Até parece um pouco com a história da nossa vida, porque quando Jesus orou lá em João capítulo 17, ele falou assim: Pai, eu peço, né, pelos meus discípulos, os que eu tenho agora e pelos que hão de vir. Ou seja, ele orou por toda a sua igreja, ele orou por nós. Ele disse: Pai, eu não peço que vocês os tirem do mundo. Né? Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Né? Pai, eu não estou pedindo para que eles não deixem de viver a vida aqui neste mundo e passar pelos sofrimentos dessa vida. Não é isso. Eu peço que o Senhor guarde eles do mal. Né? Então, Deus vai permitir, nós vamos viver. Assim como a nação de Israel, nós vamos viver o cativeiro do pecado. Né? O pecado trouxe sobre a nossa vida o cativeiro, traz dor, traz doenças, traz enfermidades. É por isso que nós estamos orando no início do princípio do culto. Nós vamos lutar com entes queridos que ficam doentes, ficam enfermos, que morrem. Nós vamos perder pessoas que amamos. Nós vamos passar por dias ruins, por dias difíceis. Mas a palavra de Deus é uma palavra de esperança, uma palavra de consolo, que esta vida não é a última vida, não é o fim, é uma vida passageira. Aqui somos apenas peregrinos, apesar da nossa jornada ser através de um mundo, de um caminho, né, um mundo caído, um mundo que jaz no maligno, ou seja, um mundo que vai trazer espinhos, que vai trazer dificuldades, barreiras, né, um mundo que vai trazer estas coisas. Nós não devemos desistir, nós devemos continuar encorajados, porque Deus fez uma aliança com o seu povo, com aqueles que creem no seu nome, de que essa vida é apenas passageira, e quando nós passarmos pelas dificuldades dessa vida, nós entraremos numa vida nova, na presença do nosso Deus, numa eternidade, sem essas dificuldades, sem o sofrimento, sem as dores. Esse é o resultado da aliança que Deus fez. Então esse livro que Deus um dia escreveu para Israel, para uma situação que eles viveriam, também é um livro para nós, porque na verdade é um evangelho, é uma mensagem como a do evangelho, uma mensagem de boa notícia. A boa notícia é que você não vai perecer neste mundo, você não vai perecer no cativeiro, você não vai perecer se você confiar em Deus. Se você confiar em Deus, Ele é a sua salvação, Amém. Ele é o seu socorro. E agora do versículo 1 ao 10 é que nós vamos ver isso. Né, que Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa salvação. Né? Eu estava vendo o testemunho desse palestino, eu acho que não me lembro se eu vi ontem ou anteontem, e esse rapaz, né, alguém talvez, né, acho que divulgaram já no Instagram, eu tinha visto no canal dos Portas Abertas, eu acho que já divulgaram o vídeo dele, talvez alguns já viram. Esse rapaz falando que ele sozinho, ninguém pregou para ele, ninguém falou nada, ele sozinho, ele era uma pessoa que participava do ISIS, né, do ISIS, né, aquele grupo terrorista, e ele ouviu, né, Deus falando com ele. Né?
que o muçulmano, ele acredita que ele só vai ser perdoado no dia do juízo final. Ele só vai ter perdão da sua vida, dos seus pecados, no dia do julgamento final. Depois que ele morrer e passar pelo julgamento. Aí ele vai receber o perdão. E ele ouviu uma voz dizendo, eu já te perdoei. E eu já te perdoei. E ele conhecia bem a religião dele. E ele falava assim, como Deus, o Senhor já me perdoou? Se segundo o que o Senhor ensina na nossa religião, que a gente só vai ser perdoado no juízo final. Como eu estou perdoado? E ele falou que ele se sentiu perdoado, ele se sentiu genuinamente perdoado. Então ele conta assim que ele perguntou, quem é você? Quem é você? Quem é você que me perdoou? Porque eu me sinto perdoado. E ele ouviu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não tinha a mínima ideia de quem era essa pessoa, porque ele nunca tinha lido a Bíblia, ele nunca tinha ouvido isso. E ele ficou com isso na mente. Ele foi pesquisar, ele foi procurar quem é o caminho, a verdade e a vida. E ele descobriu que é Jesus Cristo. Jesus está salvando queridos. Se os missionários não forem, Jesus também vai salvar. É assim, mas nós temos que ir, nós temos que orar, nós temos que ir adiante. Mas Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa salvação. Então o povo, ele ia ficar cativo. Deus está agora ministrando através de Isaías a um povo que ainda não tinha entrado, mas ia entrar em cativeiro. E os israelitas, o povo de Deus, eles iam ficar tentados diante das circunstâncias que eles viveriam durante o tempo de escravidão na Babilônia. Eles ficariam tentados a pensar que Deus havia se esquecido deles, que Deus havia quebrado a aliança, que Deus havia desistido, não faria mais nada, que já não havia mais solução. Eles ficariam tentados, porque é assim na nossa vida, não é? Às vezes nós, quando passamos por dias muito difíceis, por dificuldades terríveis, coisas que nós nunca gostaríamos de passar, às vezes a gente começa, Senhor, mas eu sou crente, eu creio em Ti, por que isso está acontecendo comigo? Já aconteceu com alguns irmãos aqui isso? Tem situações que acontecem na nossa vida e você fala assim, será que Deus me abandonou? Será que Ele se esqueceu de mim? Será que Ele não tem mais uma aliança comigo? A gente fica tentado a achar que Deus desistiu da gente. E como Ele sabia que isso ia acontecer na nação de Israel, então Ele vai dar essas palavras aqui, para que o povo se lembrasse naqueles dias. Não foi. Olha, vocês merecem o que vocês estão recebendo, mas não entre em pânico. Não entre em pânico. Não tenha medo. Não desista. Eu sou contigo. Eu vou estar contigo. Aqui, agora nessa fase do capítulo, dos capítulos 40 em diante, do capítulo 40 até o capítulo 48, que eu vou estar ministrando, nós temos 3 divisões aqui que Deus utiliza para mostrar ao povo quem Ele é, e por que eles não devem desistir. A gente viu no capítulo 40, semana retrasada, quando eu estava ministrando, que Deus ele é maior do que as nossas circunstâncias, ou seja, se Ele é o Todo-Poderoso, Ele é maior que as nossas circunstâncias. A partir de agora, do capítulo 41 até o capítulo 44, Ele vai mostrar que Ele é maior do que os nossos medos, os nossos temores. E depois, do capítulo 45 ao 48, Ele vai mostrar que Ele é maior do que os nossos inimigos. É o nosso grande Deus, o grande Deus. Ele é maior que as circunstâncias, maior que os nossos medos e maior do que os nossos inimigos. Então, hoje a gente vai começar agora no versículo 1, porque isso aqui do 41 até o 44, ele vai estar mostrando isso, que ele é maior do que os nossos medos. E hoje ele vai começar fazendo uma convocação. É interessante aqui, é lógico que é uma palavra profética. Deus não estava fazendo uma convocação física, chamando o povo para se reunir. Na verdade aqui, ele está levando o povo a pensar. Deus vai falar aqui agora como se houvesse um tribunal, um julgamento, um juízo. Quando se tem um julgamento no tribunal, existe toda uma preparação. Tem o juiz, tem os advogados, os defensores, tem as pessoas, tem o jurado. Então, na verdade, aqui a gente vai ver que Deus vai utilizar mais ou menos essa imagem, não da maneira que a gente conhece, mas mais ou menos, onde
Deus vai se colocar em juízo. Né? Ele vai fazer isso de uma maneira didática para que o povo entenda. Né? Porque o povo está assim, será que Deus desistiu da gente? Será que ele se esqueceu? Será que ele ainda tem uma aliança comigo? Será que ele é bom? Será que ele é amor? Será que ele é justo? Será que é santo? Diante de tudo que vai acontecer, então Deus vai se colocar em julgamento para que quando se haja o julgamento, se revele a realidade. Então ele vai apresentar fatos, né, concretos nesse julgamento para provar que ele continua sendo Deus de Israel. E você pode dar uma glória a Deus, porque ele também continua sendo o seu Deus. Glória a Deus. Ele não é só Deus de Israel. Ele é também agora o seu Deus. Todo aquele que crê agora tem Deus como o seu Pai, como o seu Senhor. Você faz parte da família de Deus. E olha lá o versículo 1. No versículo 1 ele faz essa convocação de todas as nações. No versículo 1 ele diz assim: calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Cheguem-se, então falem, cheguemo-nos e pleiteamos juntos. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, diante da Tua palavra agora, nós oramos pedindo que o Senhor venha nos abençoar com a presença do Espírito Santo de Deus para iluminar as nossas mentes, Senhor, e revelar a Tua palavra aos nossos corações. Nós pedimos que o Senhor possa, Senhor, nos usar, Senhor, Pai querido, como um instrumento para que as pessoas possam hoje aprender, serem edificadas, consoladas, para que haja salvação neste lugar hoje, Deus Pai. Senhor, Pai querido, não sou eu, mas a Tua palavra que tem poder. Senhor, não sou eu, mas o nome de Jesus Cristo que tem todo o poder. Por isso hoje, Senhor, Pai querido, eu peço que não em meu nome, mas no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós sejamos uma igreja, Senhor, Pai querido, edificada. Senhor, uma igreja hoje, Senhor, abençoada pela Tua presença, pela Tua palavra, para crescermos em intimidade, para nos aproximarmos mais de Ti, para sermos mais santos, Senhor, e para que, Senhor, aqueles que estejam perdidos sejam salvos, Deus Pai. Traga, Senhor, em nossos corações a convicção do pecado, da justiça e do juízo, Senhor, para que hoje haja louvor, honra e glória ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então a gente começa a ver aqui no versículo 1 que Deus ele está convocando aqui as nações pagãs, as nações que não é a nação de Israel, ele está falando com os israelitas, mas ele está chamando, né, as nações de toda a terra. Como eu disse no princípio, a nação de Israel, ela não foi chamada para ser uma nação exclusiva de Deus, e sim um povo exclusivo que iria levar a mensagem a todos os povos, para que todos os povos, né, fossem, né, resgatados por Deus. E aqui ele está fazendo essa convocação. Ele fala de pleitear. Como eu disse, né, aqui existe a figura de um tribunal que está sendo preparado. Né? E é interessante aqui que ele começa, né, perante mim, ó ilhas. Aí você fala, que ilhas tem a ver com isso que está aqui? Tem hora que a gente lê algumas coisas na Bíblia que a gente não entende por que tem algumas palavras, algumas coisas. Por que ele está falando aqui de ilhas? Isso aqui era uma expressão que dava a conotação naquela época. Hoje em dia a gente usa outra expressão, a gente fala confins da terra. Ou seja, ilhas naquele tempo eram os confins da terra. Ou seja, o que ele estava dizendo é que ele estava convocando, né, com a palavra ilha, ele estava convocando até as terras mais distantes, todos os povos, os mais longínquos. Ele estava fazendo uma convocação geral. Então, quando você vê essa expressão na Bíblia, né, que às vezes fala, né, que nós temos passagens que falam a respeito, né, da ressurreição dos mortos, e aí fala que o mar e as ilhas darão os seus mortos. Já ouviram falando isso na Bíblia? O que ele está querendo dizer? Que de todas as partes, de todas as nações do mundo, há uma convocação geral, é uma convocação, né, para esse tribunal, para que todos vejam a glória de Deus, para que todos conheçam a Deus. Então é isso que ele está mostrando aqui para a gente, né? Então Deus, ele tem algo importante para falar, porque a primeira coisa que ele diz aqui no versículo 1 é para todo mundo ficar o quê? Calado. Não é assim? Quando a gente quer que as pessoas prestem atenção no que a gente vai falar, porque é algo importante, a gente não fala quando todo mundo está falando, a gente pede silêncio, a gente, por favor, todo mundo
ficar quietinho, né? Nós temos um aviso para dar, olha, tem algo importante para se falar, né? Eu lembro, né? Hoje em dia acho que não acontece muito mais porque o povo não assiste mais televisão, mas antigamente, né, nós tínhamos, né, dava aquele apito na televisão assim longo, e aí dava um espaço, e aí vinha, né, em rede, em todas as canais de televisão internacional, quando havia um pronunciamento importante, quando havia um aviso importante, né, para a nação, se fazia, né, aquele chamado geral. É assim, Deus está chamando a atenção, Ele está dizendo, calai-vos, vamos todo mundo ficar quietinho, vamos prestar atenção no que eu tenho para dizer. Ou seja, o que Deus vai falar aqui agora, apesar de Ele estar falando diretamente através de Isaías para a nação de Israel, Ele não está falando somente com Israel. Ele está querendo falar com todo o mundo, com todos os povos e todas as nações. Ou seja, essa mensagem não é importante só para a nação de Israel. Eu pergunto para os irmãos, quem que ia para o cativeiro da Babilônia? Quem? Os israelitas. Eles iam passar por aquilo, por aquele sofrimento. Mas o que Deus vai falar para consolar eles não é só para eles. É para o mundo inteiro. É para todo aquele que confia em Deus. Você vê que é linda a palavra de Deus? Deus sempre se preocupou com todos, com todas as nações. Agora que está havendo essa guerra, a gente vê, né, que por causa das promessas de Deus, as bobagens que as pessoas, as cristãs, estão falando nas internet. Depois não entendem por que não consegue ganhar um muçulmano. Porque um crente não tem que defender um povo em detrimento de outro povo. Um crente tem que pregar o evangelho para todos. Um crente não ora pela paz apenas de uma nação, ele ora pela paz do mundo. Nós temos um chamado geral. Para todos os povos, todas as nações, todas as línguas. Porque em todo lugar, Deus tem os seus. Nós temos que pregar o evangelho. E aqui agora Deus está mostrando isso. Olha, eu estou falando com vocês, Israel, mas eu não falo só para vocês. Eu quero falar com todas as nações. Porque o que eu vou dizer para vocês, o que vai ser útil para vocês, é útil para qualquer um que confiar em mim. É importante que a gente entenda. Então, as nações, elas estão sendo chamadas a renovar as suas forças. Esse é um chamado, né, de arrependimento, é um chamado de ter fé em Deus. É isso que nós devemos fazer. Chamar as pessoas a se arrepender dos seus pecados, a ter fé em Deus. Porque Ele é o nosso socorro, e Ele não é o socorro apenas de um grupo, de um país, de uma única nação. Olha o versículo 2. A partir do versículo 2 agora, o julgamento já está convocado, e agora vai começar esse julgamento. E ele vai começar agora esse julgamento com uma questão. O que estava em questão? Lembra que eu falei que no período do cativeiro, os israelitas se sentiriam como se Deus estivesse perdido o controle, como se estivesse abandonado. Então, o que está em questão aqui? A questão é, quem que está no controle? A Babilônia? O mundo? O diabo? Deus? Quem está no controle? Não é isso que às vezes acontece na sua vida, quando tudo vira de cabeça para baixo, quando você passa por uma situação terrível, você fica assim, meu Deus do céu, o que aconteceu? Será que Deus não se agrada mais de mim? Quem que está no controle? Será que eu estou com essa enfermidade? Será que eu estou passando por sofrimento? Será que é o diabo que está com poder sobre a minha vida? Será que é o mundo? Será que é culpa da minha mulher? Será que é culpa dos meus filhos? Será que é culpa do meu marido? A gente começa a botar em questão quem é que está no controle. Aí agora, no versículo 2, até a primeira parte do versículo 4, nós vamos ler. Quem é que está no controle? Então vamos lá. Versículo 2, quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações se lhe submetam? E que ele calque os pés aos reis, e com sua espada o transforme em pó, e com seu arco, e empalha com o que o vento arrebata?
persegue-os e passa adiante em segurança, por uma vereda que seus pés jamais trilharam. Quem fez e executou tudo isso? Em outras palavras, o que ele estava dizendo aqui agora? Quem que vocês acham que estão no controle? Quem vocês acham que estão no controle? Aí tinha gente pensando, não, a Babilônia, aí ele está assim, então quem? Quem que fez, né? Aquele que suscitou do Oriente, de quem que ele está falando? Da Babilônia. A Babilônia veio do Oriente. Quem que fez a Babilônia sair de lá e vir ganhar a guerra sobre a Síria e levar vocês? Quem? Você acha que foi a Babilônia? Você acha que foi Ciro? Você acha que foi Nabucodonosor? Você acha que foi, né, os reis das nações inimigas? Quem? Quem que está no controle? Então o julgamento começou. Então agora ele começa a colocar os argumentos. Vamos pensar, então vamos parar para pensar quem é que está no controle. Foi Satanás que deu ordem? Foi ele que deu poder? Foi ele que fez alguém passar por um caminho que ele nunca passou antes? Quem? Então aqui a gente começa a ver que Deus está falando agora com todos, não só com Israel, que as nações, elas devem aprender a respeito da história que o próprio mundo já havia vivido, das sucessões dos reinos, das sucessões dos reis. O que ele está querendo mostrar? Ele está mostrando que reino algum dura para sempre. Vinha um reino, reinava durante um período, era destruído, vinha outro. Reinava por mais outro período, era destruído. Vinha um rei, daí a pouco ele morria, vinha outro. Vinha outro rei, daí a pouco ele morria, vinha outro. E toda hora, esse é o ciclo. É assim, um pode hoje, né, tá por cima da carne seca. É assim que a gente fala, né? Hoje, né, um pode estar por cima da carne seca, né? Hoje o outro não está nem debaixo da farinha. Mas amanhã tudo passa. Amém. A América hoje talvez seja um dos países mais ricos, mais poderosos do mundo. Mas ela não vai durar para sempre. Daqui a uns anos os povos vão estar migrando para outra nação, outro lugar. Porque nunca na história nenhum reino durou para sempre. Nenhum rei permaneceu eternamente, a não ser o Rei Jesus. Amém. Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Por quê? Porque Ele é eterno. Glória a Deus. É o que Ele está mostrando. Será que a gente não aprende essa lição? Então por que a gente fica com medo? Né? Essa semana eu trabalhei com umas pessoas, né? Trabalhei na pintura e trabalhei lá com umas pessoas e um rapaz estava falando, meu Deus, estou preocupado, minha prima está querendo ir embora para o Brasil, está com medo dessa guerra, né? E daqui a pouco nós vamos ter outra eleição, e aí ele começou, assim, você vê que a pessoa ela vive a vida dela, ele planeja a vida dela baseada no que vai vir a acontecer. Talvez o fulano de tal ganhe, talvez o outro fulano de tal ganhe, porque foi assim, não, então eu acho que é melhor correr. Eu falei, fica tranquilo, rapaz. Aí preguei o evangelho para ele, você está precisando de paz no seu coração. Não importa, porque pode até vir quem vai vir, mas não vai ficar para sempre, vai passar. Mas se você confiar naquele que vem, que veio, que sempre estará, você não vai ter essa ansiedade no seu coração. Você vai ter paz. Então a gente tem que aprender isso como crente. A gente deve apenas temer a Deus. Né? Os babilônicos, né? Eles vão levar o reino do sul, só para você saber um pouquinho da história, né? Em 586 a.C., né? Ou seja, 586 antes de Cristo nascer, né? Por um período de 70 anos, a Babilônia ela veio, ela se levantou, né? E ela levou, né, cativeiro a nação de Israel. Né? Eu falei semana retrasada, quando eu falei, né, se foi o principal líder, né? E depois, mais tarde, né, o Império Persa, né, que através de Ciro vinha e destruiria essa Babilônia que chegaria. Né? Então tudo isso vinha acontecendo, né? Estava para acontecer. Então, né, vinha Babilônia com Nabucodonosor, a Síria com Ciro, mas tudo ia passar. É interessante, né? Não sei se os irmãos se lembram, mas agora acho que fica fácil de você conectar se você já leu o livro de Daniel. Quando Daniel tem o sonho de uma estátua que tinha ouro,
tinha bronze, tinha prata, tinha barro, né? E aí depois a gente aprende, né? Que aquele sonho representava aquela estátua com vários materiais diferentes, representavam os diferentes impérios. E que no fim, o que ia acontecer com a estátua? Né? Ela seria destruída, ela cairia. Né? Lá fala que os pés seriam quebrados. Se quebrar os pés, cai a estátua inteira. Cai tudo. O que Deus está querendo mostrar? Né? Que não adianta um homem levantar ídolo, não adianta um homem levantar estandartes, não adianta levantar bandeiras, baluartes. Por isso que Deus fala assim, eu sou o Jeová Nissi, eu sou o seu baluarte, eu sou a sua bandeira. Porque os outros levantam bandeiras que caem, mas eu sou a bandeira que fica sempre hasteada. Eu sou o baluarte que não se quebra. Aleluia. E é isso que nós devemos adorar. Glória a Deus, da glória à igreja. É ele. Ele está mostrando isso. Ele estava querendo consolar. Olha, vai ficar ruim para vocês no futuro. Não vai ser fácil. Mas não se esqueça. Eu cuido de vocês. Sou eu que tenho controle. Então Deus agora, né, ele está apresentando algumas evidências do controle dele, né, diante desse tribunal. Dentro das nações ele vai mostrar essas evidências. Né? Olha só dentro desses versículos. Né? A primeira evidência que ele mostra é que ele que conquista as nações poderosas. Né? É a pergunta que ele fez. Quem faz que as nações se lhe submetam e que lhe calque os pés dos reis? Quem? Qual a primeira evidência? É Deus que tem poder sobre as nações e sobre os poderosos. Essa é a primeira evidência aí no tribunal. Olha a segunda evidência. Ele mostra aqui, a segunda evidência agora, é que ele vai derrotando as nações conforme o seu plano. Uma hoje pode ser vencedora, mas daqui a pouco ela é perdedora. Olha só. E com sua espada os transforme em pó. Quem que usa essa espada aqui? Quem que estava usando? Deus. E com o seu arco empalha que o vento arrebata. Olha só o que ele está dizendo assim. Hoje ela parece ser muito grande. Hoje a gente olha para a América e a gente acha ela muito poderosa, muito forte. Fala assim, é impossível um dia esse país cair. Deus só precisa tirar uma flecha com arco. Ela vira igual palha ao vento. Alguém já jogou palha no vento? Né? Eu gostava de fazer isso com as minhas irmãs. Né? A gente tinha uma serralharia lá perto de casa, eu juntava a palha e eu ficava esperando, né, minhas irmãs passarem. E eu ficava, né, a favor do vento, assim, quando elas passavam, eu jogava a palha assim, e aí caía. O vento soprava nelas, enchia de palha. Amanhã, eu falei, não fui eu, foi o vento. Eu só joguei para cima, não joguei em você. Ela esperta. O coração do homem é mal demais, né? Esperteza só para fazer coisa ruim, né? Quando eu era menina era terrível, né? Eu fazia isso, eu juntava, lá tinha uma serralharia bem em frente de casa, e eu juntava o pó. E o homem falava, para que você quer isso? Eu falei, não, estou fazendo trabalho de escola, né? Mas era para jogar palha nas minhas irmãs, né? E elas passavam e eu jogava assim. E aí ficava difícil até da minha mãe brigar comigo, porque, né? Eu não joguei nelas, eu joguei para cima, foi o vento. Você joga a palha e o vento bate, o que acontece? Espalha. A palha voa, quer dizer, é assim que eu faço com as nações. Ou seja, quem tem o controle? Essa é a segunda evidência que ele está mostrando. Olha a terceira evidência ainda aí. Ele diz, né, agora, que ele persegue com velocidade a impunidade. Eles pensam que eles vão ficar impunes. Né? Tem gente que é mal, está fazendo maldade. E a gente sabe que até o mal, quando está fazendo maldade, está fazendo por permissão de Deus, mas o fato de Deus permitir alguém mal fazer maldade, não quer dizer que ele vai sair impune. É que tudo faz parte do plano de Deus, e ele usa todas as coisas. É por isso que ele fala para mim e para você que todas as coisas juntamente são para o bem daqueles que amam a Deus. O que ele está dizendo com isso? Olha, as coisas boas, as coisas ruins, as coisas fáceis, as coisas difíceis, tudo combinado no fim é para o teu bem, meu filho. Não fique com medo. Tudo. Mas tem hora que ele vai permitir até o mal. E olha só que ele não deixa impune. Ele diz, persegue-os e passa adiante. Tá vendo? Eles estão indo na frente, derrotando, achando que estão ganhando. Somos maiores do que Deus. Deus é mais rápido. Você acha que você está na minha frente? Ele só precisa dar uma corridinha de nada. Uma brecada no grupo. E ele passa à frente, persegue-os e passa adiante em segurança. E por uma vereda que os pés jamais trilharam. Eles vão fazer justiça.
o injusto. A gente não entende porque que alguns presidentes estão no governo nesse momento. A gente fala, não é possível que Deus permitiu. Permitiu, mas fique tranquilo, não vai deixar o injusto impor. Ele acha que está ganhando, mas daqui a pouco Deus passa na frente dele, cumpre o plano dele, faz o que ele tinha para fazer através da vida daquela pessoa e traz a justiça. Traz a justiça. Nós não temos que ter medo. Nós temos que crer, confiar, não desistir. É essa mensagem que ele está tentando consolar o povo. Olha, não desista. Né? Porque Deus ele é o autor, ele é o consumador da obra da justiça. Ele é o que consumou a nossa salvação. Ninguém mais pode nos salvar a não ser ele. Deus é aquele que pode prever com precisão o futuro. Ele sabe o que vai acontecer. Por quê? Porque ele decretou, ele controla tudo. Deus, ele chama todas as nações à existência e ele também derruba todas as nações. Ele é a verdade. Ele é antes do início dos tempos. Ele é depois dos tempos. Deus não está preso nos tempos. Nada, querido, que acontece sem o decreto de Deus. Ah, pastor, eu não acredito nisso. Então você não acredita na Bíblia. Vou mostrar para você que está escrito. Salmo 139. Abre comigo, no Salmo 139, versículo 16. Tem muito cristão que não acredita nisso. Tem muito cristão que acredita que não, Deus não interfere em todas essas coisas, Deus não sabia antes, não decretou, não pode. Porque a gente fica assim, como é que Deus ia permitir então que uma pessoa fizesse uma maldade daquela com tal pessoa, com não sei o quê? Como é que Deus pode? Deus usa tudo, querido. Na sua sabedoria, ele usa os santos e os ímpios, tudo para o seu plano. Tudo. Porque tudo ele decretou de antemão. De antemão significa antes das coisas acontecerem. Aliás, antes das coisas existirem. Salmo 139, versículo 16, ele diz assim: os teus olhos me viram, a substância ainda informe. Olha só, o que ele está falando é que Deus viu ele quando ele ainda nem tinha sido gerado. Não foi depois que ele foi gerado e já era duas sementinhas. Não, antes. Ainda não tinha forma, porque quando tem duas células, quando você gera um bebê e tem duas células, já tem forma. Forma de duas bolinhas grudadinhas uma na outra lá. Né? Quem estudou em biologia sabe como é que a gente vê no microscópio. Já tem forma. Aqui ele está falando que antes de ter forma, ou seja, antes de ter formado, Deus já o sabia, já tinha visto. E olha só o que ele diz: antes, e no teu livro foram escritos todos os dias, amém, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Glória a Deus. Olha só, você ainda está planejando o que você vai fazer amanhã, mas já está escrito e decretado o que você vai fazer amanhã no livro de Deus. Por isso que Deus nunca é pego de surpresa. Tem gente que acha assim, não, Deus sabe de tudo, então ele sabe o que eu vou fazer. E aí ele pensa assim, então é assim que ele decide. Não, ele já tinha decidido antes, porque ele já determinou o que você ia fazer. Não é que você é um robozinho na mão dele, não é isso. Deus ele lida com a nossa liberdade. É uma coisa um pouco difícil às vezes da gente compreender, mas ele lida com a nossa liberdade de agir. Né? Ele lida com a nossa liberdade de viver, de tomar decisões. Nós somos responsáveis pelas nossas ações. Na verdade, ele deixa isso bem claro. Ele é responsável, por isso que nós temos que buscar ele para o socorro, ele para a salvação, porque somos responsáveis pelos nossos pecados, mas ele já decretou tudo, ele já sabe de tudo, ele conhece todas as coisas, porque ele é o autor de tudo, ele já escreveu todas as coisas. E aqui a Bíblia diz que existe um livro escrito, né, com a nossa vida. Eu tenho brincado muito com os jovens que eu tenho pregado no outro livro, né? A gente tem essa ideia, né, que um dia, no grande julgamento, Deus vai colocar a gente diante de um cinema, de uma televisão, para a gente ver a nossa vida. Não. Se você não gosta de ler, você vai ter que ler no último dia, porque não vai ter cinema nem televisão no céu, vai ter livro. Se você é preguiçoso para ler, e você quiser saber por que você está, né, indo para o inferno, você vai ter que ler o livro da história da sua vida. Está escrito no livro. Quando vier o dia do julgamento, a palavra de Deus diz que ele vai abrir os livros. Ele não vai colocar uma tela para você ver sua vida.
Negócio de tela é pra gente que é preguiçoso nos dias de hoje. A gente, né, aí sai o livro e a gente não quer ler, a gente espera o filme do livro. Né? Assim, quando o livro é bom, a gente fala assim, não vou ler não, daqui a pouco a filha é bom, sai um filme, e a gente assiste o filme. Né? Quantos já leram o livro do Peregrino aqui? Leram o livro? 1, 2, 3. Quantos já viram o filme do Peregrino? Tá vendo? Não preciso mais prova, né? O tribunal já decretou aqui a sentença. E o filme não passa nem um pedacinho do que o livro é. Né? E a gente acaba perdendo muito. Né? Nós somos uma geração, né, que acha que tudo vai vir na telinha. Né? Jó, capítulo 14, versículo 5, também mostra isso. Olha só, Jó, livro de Jó, capítulo 14, versículo 5. Né? Aliás, o livro mais antigo que nós temos na Bíblia, né? Não é Gênesis, é Jó, o livro mais antigo da Bíblia, já falava sobre essa atribuição de Deus, né? De ser aquele que decreta todas as coisas. Olha só, versículo 5 ele diz: visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe pusestes limites, e não passará além deles. O que ele está dizendo? Ninguém morre antes do dia, ninguém morre depois do dia, ninguém faz uma coisa antes da hora, ninguém faz uma coisa depois da hora. Tudo já está determinado e tudo acontece de acordo com o dia, com a hora, com o mês. Nós vivemos num plano temporal, Deus vive num plano atemporal, mas Ele usa o tempo para que nós possamos compreender as coisas. Deus já sabe de tudo. Tem hora que tem coisa que a gente não devia perguntar para Deus, nem pedir muito para Deus. Né? A gente fica querendo saber, quando será que eu vou morrer? Querido, preocupe o dia que você vai morrer, no dia certo, na hora certa, Deus vai te levar. Preocupe em viver bem, em glorificar o nome dele, né, e andar em obediência nos dizem que você ainda tem aqui. Confie em Deus. Na hora certa, Ele te leva. Não tem hora errada. Ele já determinou todas as coisas. Ele controla todas as coisas. Por que ele estava dizendo isso? Por que ele está encorajando isso ao povo? Por quê? Ele está querendo mostrar que quem tem o controle de tudo é Ele. Né? Isaías estava escrevendo essa profecia no ano de 740. Lembra que eu falei para vocês que isso aconteceria em 586? Ou seja, Isaías estava vendo com olhos proféticos, ele estava vendo o que Deus já havia escrito, ele estava vendo o futuro lá na frente. E já estava falando e consolando o povo. Era assim que ia acontecer. Ele ia levantar, depois mais tarde, um homem também, para livrar, porque ele estava dizendo, olha, fique tranquilo, vocês vão para o cativeiro, mas Deus não vai deixar vocês lá no cativeiro muito tempo. Deus vai levantar um outro povo, um outro líder, para tirar vocês de lá, para dar de volta vocês à sua cidade, para dar de volta a sua liberdade. E ele já está planejando tudo isso. E aí ele levanta um homem que não tinha expressão ainda. Ele levanta a Síria, ele levanta Ciro, e eles vão lá e eles derrotam, né, em primeiro lugar a Lídia, né, depois que eles derrotam a Lídia, né, eles ganham fama, eles ganham poder ali, tinham dinheiro para investir, aí Deus pega e leva eles, e eles derrotam a Babilônia, e aí, né, os israelitas, eles encontram favor, né, diante dos olhos do rei da Síria. Você conhece, porque tem na Bíblia lá o livro de Neemias. Neemias já é desse tempo. Esdras, quando eles recebem, né, a autorização para reconstruir o templo, para reconstruir a cidade, voltar para a sua cidade. Eles não eram do tempo de Isaías, mas Isaías já sabia que tudo isso ia acontecer. Olha, Deus não desiste de você, querido. Hoje parece que seus dias são ruins, hoje parece que já não tem mais solução, parece que a coisa não vai se resolver. Fique tranquilo, confie em Deus, não confie no homem, não confie nas nações, confie em Deus. Então agora que ele apresentou as evidências, ele mostrou todas as coisas, ele vai mostrar o resultado da análise dessas evidências. Olha só o final do versículo 4. Né? Agora ele mostra o resultado da análise das evidências. Então ele diz ali, aquele que desde o princípio tem chamado as gerações a existências, eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos eu mesmo. Então
você viu, olha, você quis me julgar, então tá aqui, pode julgar minha vida, julga. Olha as evidências, viu as evidências? Para onde as evidências apontaram? Para mim, diz o Senhor. É Deus. Ele é o Senhor. Ele é Deus. Então aqui ele mostra, né, agora nessa análise de evidências, algumas perspectivas importantes aqui. A primeira, né, é em vista da perspectiva do tempo. Deus sempre existiu, Ele é eterno. Amém. Amém. Então você vai confiar naquele que passa ou naquele que é eterno? Eu não sei, tem hora que eu acho que falta inteligência para a gente. A gente acha que a gente é o ser mais inteligente da Terra, né? Mas eu acho que a gente tem que reaver um pouco essas coisas. Porque tem hora que eu não entendo. Tem gente que tem tomado decisões na vida, decisões às vezes que são irreversíveis, considerando coisas passageiras. Eu lembro que alguns anos atrás, né, quando o Trump entrou aqui nos Estados Unidos, que ele vinha com aquele discurso, né, anti-imigração, que ia pegar, ia fazer não sei o quê, teve um grupo grande de brasileiro que ficou com medo daquilo, né, de latinos também, e muita gente, de última hora, juntou as coisas e foi embora para o Brasil. Agora está tudo preso no México, tentando voltar para a América. Né, que agora o México está aprendendo também. Né? Tomaram decisões permanentes, porque muitas vezes você já não tem mais possibilidade de voltar, você não tem mais as possibilidades de conseguir, né? E aqui eu estou falando, estou dando um exemplo que nós somos imigrantes, queridos, né? Muitas vezes tomamos decisões precipitadas com base em questões temporárias. O Trump veio, já foi, já vem outro, não sei nem se vai voltar. Mas aqui, o ponto aqui é, povo, não decida a sua vida pelo que passa, decida a sua vida por aquilo que é eterno. E eterno é Deus. Glória a Deus. Esse é o ponto. É isso que você precisa. E Ele é eterno, e porque Ele é eterno, Ele também é então o quê? Senhor. O que faz Ele ser Senhor? Senhor é aquele que tem autoridade, aquele que tem poder, aquele que manda, aquele que decreta. Ele decreta, ele tem autoridade, ele tem poder, porque Ele é o único que é eterno. Esse é o argumento dele aqui. Então é isso, a gente não precisa temer. Eu, o Senhor. Você se lembra quando Moisés estava caminhando lá no meio de uma montanha e ele viu uma sarça ardendo? Né? Uma sarça era um arbusto, né? Um matinho, né? Lá em Minas chama de mato. Né, um matinho, né, que estava pegando fogo ali, mas o fogo não consumia, ou seja, o mato não queimava, tinha fogo, mas não queimava. O que ele viu? Ele estava. Por que Deus se apresentou dessa maneira para Moisés? Você sabe que a Bíblia diz que a gente não pode ver a Deus, então a gente vê manifestações de Deus. Então, ele viu uma manifestação de Deus, ou seja, era uma sarça que não era consumida pelo fogo. O que ele está querendo dizer? Que Deus não passa. Deus não degenera, Ele não se altera, Ele é o mesmo sempre, Ele é eterno. Era essa a figura que ele estava passando para Moisés naquele momento. Ele queria que Moisés confiasse nele, porque ele ia pedir para Moisés uma tarefa muito difícil. Moisés, né, ele veio de um povo onde eles estavam debaixo da escravidão do Egito, e todo o seu povo estava escravo no Egito, e ele ia dar uma tarefa muito difícil. Ele ia mandar Moisés voltar para o Egito e tirar o seu povo do cativeiro. Mas você fala, um pastorzinho, o que eu vou fazer para tirar um povo debaixo de um faraó que tem um exército, um poder, uma nação? Nós não somos ninguém, nós não temos nem terra ainda, nada. Aí ele fala, mas como? Aí Deus se apresenta. Vai, porque eu sou quem eu sou. O eterno. Não é você, sou eu. Você passa, Moisés, mas eu não passo. Eu vou com você. Se eu for com você, não precisa ter medo de Faraó, da nação do Egito, do seu exército, porque eles passam, mas eu
não passo. Esse era o encorajamento. Lá em Deuteronômio 32, versículo 39, diz assim: vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Esse é o nosso Deus. É Ele que dá saúde, é Ele que permite morrer, é Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida, é nele que nós temos que confiar. Né? Aqui em Deuteronômio foi quando o povo estava preparando para entrar na terra prometida. Eles estavam, gente, vocês não estão, precisam ter medo dos inimigos que ainda estão lá dentro, não, vocês estão comigo. My people. Vocês são meus, vocês estão comigo. Olha o versículo 5 ao versículo 7. Então ele conclui o seu argumento agora, dizendo agora, né, que infelizmente, apesar de todas as evidências, apesar de todas os fatos apresentados que mostram que Deus é eterno, que Ele é o único Deus verdadeiro, ainda assim as nações da terra substituíram um Deus verdadeiro pelo Deus falso. Olha só o versículo 5 ao 7. Ele diz: os países do mar virão isto e temerão, os fins da terra temerão, aproximaram-se-ão e vieram, um ao outro ajudou, e ao seu próximo disse: ser forte. Assim o artífice anima ao ourives, e o que alisa com o martelo, e o que bate na bigorna, dizendo da soldadura: está bem feita. Então com pregos fixa o ídolo para que não oscile. Né? Então olha só o que ele está querendo mostrar aqui. Né? Ele está mostrando todas essas verdades, mas quando o povo viu essas verdades, no fim eles ficaram com medo. Em vez de ficarem confortados por Deus, eles ficaram com medo. Então eles ficaram com medo de Deus, falaram: não, esse Deus é poderoso demais, não, então vamos fazer assim, vamos inventar um outro Deus. Esse Deus é muito poderoso, ele é muito forte. E começaram a inventar, o medo levou eles, né, a buscar outros deuses. Em vez de eles temerem de uma maneira reverencial quem Deus é, eles ficaram com medo, e é isso. Né? É por isso que a palavra de Deus diz que o amor lança fora todo medo. Eles não foram capazes de compreender o amor de Deus. Então, sem o amor, eles temeram, eles tiveram medo. Então, quando eles tiveram medo, as nações acabaram buscando outros deuses, fazendo seus próprios deuses. É aquela linguagem que ele está falando aqui, né? Um corta a árvore, o outro vai lá e bate o ouro, o outro alisa com martelo. É assim, foram trabalhando para fazer os seus deuses, as suas imagens. E no fim, para o Deus ficar em pé, ainda tinha que pegar e pregar o pé dele na prateleira, porque senão caía. É um Deus que não consegue nem ficar em pé sozinho. É tão ridículo que é. É tão ridículo. Então é isso. O medo acabou levando. E por causa desse medo, aqui a palavra de Deus diz que eles não ficaram cada um somente com o seu Deus que criou, eles acabaram criando uma coisa que talvez até muito evangélico defendam. O ecumenismo. O que é ecumenismo? O ecumenismo é quando nós queremos unir todas as religiões, todas as fés. Né? Eu me lembro que quando eu formei na faculdade, teve um culto ecumênico. Eu não era cristão. Né? Na verdade, eu não seguia nenhuma religião naquela época. E aí estavam pegando o nome. Quem vai? Eu falei: você vai? Eu falei: não vou. Não, mas o culto ecumênico é para todas as religiões. Eu falei: pois é, não tem nenhum. Não é para mim. Não, mas ecumênico é para você também que não tem. Não vou não. Né? E é isso, e infelizmente as igrejas católicas fazem muito culto ecumênicos. Existem hoje, infelizmente, muitos evangélicos fazendo culto ecumênicos. Não existe culto ecumênico, querido. O ecumenismo é fruto da idolatria. Quando eles viram que o Deus deles não tinha muita força, não era capaz de fazer muita coisa, não era capaz de solucionar o problema, cada um fez seu Deus, o que eles começaram a fazer? Quem sabe se a gente juntar cada um a nosso status, cada um os nossos deuses, aí a gente faz assim um aglomerado, uma cooperativa de Deus, um sindicato assim de deuses. Né? Quem sabe assim, pondo eles todos juntos, eles vão ter força. Foi daí que nasceu o ecumenismo.
Isso não é algo para crente celebrar, não, querido. O crente foi chamado para ser separado. Entenda uma coisa, eu não estou chamando você para ser separatista, exclusivista. Mas nós somos separados para Deus. O nosso culto só cultua um único Deus. O Deus verdadeiro. E nenhum outro. Aleluia. É isso. É um só. Não tem vários. Não tem outras opções. Não tem diversos caminhos. Há apenas um. Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é um caminho, uma verdade e uma vida. Ele é o único. A vida, a verdade, o caminho singular. Nós não temos que fazer parte de cultos ecumênicos. Nós não somos idólatras. E assim surgiu o culto ecumênico. As nações começaram a se juntar os seus deuses, né? A Índia, então, é uma maravilha, né? Para isso daí, né? Então, um lugar ecumênico nesse mundo é a Índia, né? Não sei, uma vez alguém me falou, parece que são quase 5.000 deuses, né? Não me lembro agora o número exato, né? Tem tanto Deus, tanto Deus, tanto Deus, e com a quantidade de Deus que eles continuam em mais miséria do que o resto do mundo inteiro. Quanto maior a idolatria, maior a miséria. Nós vivemos um sistema cultural miserável, onde uns têm muito valor e outros não têm nenhum. Mas diante do Deus verdadeiro, todos têm o mesmo valor. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Jesus foi à cruz do Calvário e morreu pelos nossos pecados. E é por isso que nós temos que anunciar a mensagem do Evangelho em todas as nações da terra. Nós não temos que tomar partido de nação A ou de nação B. Nós temos que orar pelas nações e fazer o que a Bíblia mandou. Pregar o Evangelho. Então é isso. Eles buscaram outros deuses e eles foram encorajados de uma maneira falsa. Esse é o falso encorajamento do mundo, né? Você percebe isso no versículo 6 e 7 aqui, né? Um ao outro ajudou, né? Eles começaram a se juntar, vamos ali, olha, ajuda, né? Se a minha estátua não está muito bem feita, vamos fazer assim, vamos mandar lá para outro país, que lá tem um cara especialista em ouro, então o outro lá no ouro fazia e mandava, agora vamos lá para o outro ali, porque o outro é especialista no martelo, o outro é especialista no pé, né? E eles começaram a se juntar para ver se conseguiam juntos fazer um Deus que pudesse com o Deus verdadeiro, que tivesse a mesma força, que pudesse livrar eles do mal, mas eles não podiam, porque o mundo não pode encorajar, né, a ninguém, porque o mundo é caído, o mundo traz uma falsa coragem, uma falsa confiança. É o que o mundo fala para você. Está cheio de crente vivendo com esses ídolos no coração. E aí você fala, não, pastor, em casa não tem nenhuma estátua, não, mas tem na sua vida, com certeza, alguma dessas frases. Deixa eu dizer, né, algumas delas para você. Né, alguns falam assim, né, confie em si mesmo. Já ouviu esse conselho? Já tomou esse conselho? Não, você tem que confiar em você mesmo. Já tem uma estátua pregadinha no seu coração. Tem uma outra frase nos dias de hoje. O importante é você ser feliz. Tem alguém que vive por essa frase? Tem um Deus pregado no seu coração, que vai te encorajar por muito pouco tempo, que ele vai cair. O importante é você ser feliz. Olha, tem outra frase aqui. Siga o seu coração. Follow your heart. Os jovens ouvem todo dia isso dos professores nas escolas. Follow your heart. Vai ver para mim, você vai ver o teu coração, vai te levar. A Bíblia chama o nosso coração de diabolos. Você sabe o que é a palavra diabolos? Enganador. Sabia que diabo não é o nome de Satanás? Não, é uma das características de quem ele é. Diabolos é a palavra enganador. E a Bíblia diz, o teu coração é enganador. Então vai, segue o diabolos.
Segue. Segue ele, teu coração. Né? Olha outra aqui. Se você acreditar em si mesmo, tudo é possível. Já ouviu essa? Acredita em você, tudo é possível. Está cheio de ídolo nos corações das pessoas, e a gente tem vivido por esses falsos ídolos, por esse falso encorajamento no mundo. Não tem jeito, querido. No fim, querido, todo o esforço humano ele é inútil. Não adianta, querido. Toda força, todo esforço, toda tentativa humana é completamente inútil diante de Deus, porque só tem um que pode decretar, determinar e trazer o futuro. A vida é Deus e mais ninguém. Não tem. E aí agora do versículo 8 ao versículo 10, no finalzinho, Deus vai mostrar para o povo que ele não desistiu deles. Olha só, é lindo esses últimos outros versículos. Eu vou divulgar a linha aqui neles, né? Aqui tem algumas coisas que ele vai mostrar. Eu vou por partes aqui. Primeiro, no versículo 8, na primeira parte do versículo 8, ele diz: mas tu, ó Israel, servo meu. A primeira coisa que ele mostra é que Deus tem um relacionamento, né, de serviço com o seu povo. Ele serve e a gente serve ele. Jesus não falou isso? Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. O próprio Deus veio nos servir, para nos dar o exemplo, para que nós também nos tornemos servos de Deus. As nações, elas serviam os falsos deuses, mas Israel tinha que servir o Deus verdadeiro. Eles foram chamados para servir o Deus verdadeiro. E você, igreja, é chamada também a servir o Deus verdadeiro. Você se considera servo de Deus? Você se considera servo de Deus? A sua atitude é assim? Você é uma pessoa disposta e alegre com a vida? Você acha que você é servo de Deus? Em relação à sua dedicação, você é dedicado a fazer a vontade de Deus? Ou a sua? Você é servo de Deus? Eu sou um servo de Deus. Na sua ação, no seu agir, você é fiel? Você é diligente em obedecer o que a palavra de Deus diz? Agora você pode avaliar se você é servo. Será que já tem algumas coisas aí para você avaliar? Tem muito mais. Ainda não há espaço para orgulho na nossa vida. No dia do juízo final, não adianta a gente olhar por aquilo que a gente fez, aquilo que a gente é. No fim, só tem uma maneira, querido, da gente poder entrar nos céus, entrar na salvação, é através daquilo que Jesus é, através daquilo que Jesus fez. Você não é nada e nem ninguém para ganhar espaço na presença de Deus. Mas Deus é tudo o que nós precisamos para que a gente possa voltar para Ele. Hoje o que tem que cair na nossa vida é o orgulho, o pecado. Nós temos que nos arrepender e confiar em Deus, porque sem esse arrependimento, sem o entendimento de que nós não fazemos aquilo que é necessário para alcançarmos a salvação, jamais seremos salvos. A salvação vem do Senhor. Essa é a mensagem aqui. Olha a continuação do versículo 8, ele diz: tu, Jacó, a quem elegi. É um relacionamento de aliança, é um pacto. Deus fez um pacto com você. Não é você que fez um pacto com Ele, é um pacto unilateral. Ele pagou o preço, você não tinha nada para fazer nessa aliança. A sua parte na aliança era apenas recebê-la pela fé. Hoje a única coisa que você precisa fazer é crer e você vai ser salvo. Quem te elege é Ele, é assim, é a graça, é o valor que nós temos. Deus é o nosso bem precioso, Ele é a nossa segurança. Está vendo? Ele está dizendo isso, olha, foi eu que te escolhi. Olha só, ele continua dizendo: descendente de Abraão, meu amigo. É um relacionamento de amizade, de proximidade. Não é uma coisa assim de formalidade. Não, é amigo. Você amém? É assim, de proximidade, de carinho, lógico, com respeito. Lógico que a gente não vai aproximar de Deus de qualquer maneira. Mas o que eu quero mostrar para você é que de intimidade. Você chega diante de Deus com amizade. Ele é o teu amigo. Você está seguro no amor de Deus. Você está seguro, na obra de justiça que Deus fez por você.
né? Então, né, viva cada dia como servo, descanse na segurança de ter sido elegido por Deus, desenvolva o seu relacionamento com Deus, porque ele é seu e você é dele. E olha só, aí agora ele quer que você amadureça. No versículo 9 ele diz isso, né, que para que você esteja em maturidade, para que você seja frutífero, você tem que seguir o Senhor. Olha só, ele diz: tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei aos seus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. É assim que você é de Deus, ninguém pode roubar você de Deus. Amém. É dele, foi ele. A gente tem que ter disciplina para seguir Deus. O caminho, né, de discipulado é a parte da gente se humilhar e admitir é que Deus sabe o que é melhor, e se Ele sabe o que é melhor, Ele tem o melhor para nós. É assim. Você não está entendendo por que você está passando, por que você está passando nesse momento, querido? Entenda uma coisa: Deus tem o melhor para você. Ele não desistiu, Ele não te rejeitou. E olha só, para que você então vença, para que você adquira essa disciplina necessária, para que você cresça na fé, ele vai te dar alguns conselhos aqui. Então ele diz: primeiro, não temas, porque eu sou contigo. Ou seja, o antídoto para o medo é o quê? Ter a presença de Deus. Então ele está dizendo: não tema. Por quê? Porque eu estou contigo. Se você anda com medo, é sinal que você anda longe da presença de Deus. É uma oportunidade para você agora se voltar à presença de Deus, a buscar mais de Deus. Talvez você está passando por muitos dias difíceis, muitas tribulações, e aí você começa a se afastar das coisas de Deus, do povo de Deus, da obra de Deus. Você fala assim: as coisas é exatamente o oposto. A gente tem que se aproximar, porque o antídoto para o medo é a presença dele. Glória a Deus. Olha só. Ele continua: não te assombres, ou seja, não tenha medo de novo, não te assombres, não ande ansioso, em outras palavras, porque eu sou teu Deus. O antídoto para a sua ansiedade, para o seu medo aqui também é o que? É o poder de Deus. Ele é seu, eu sou o seu Deus, eu sou o poder na sua vida. É um relacionamento pessoal. Ou seja, em outras palavras, tenha coragem. Deus está do seu lado. É isso que ele está dizendo aqui. Olha só, ele continua ainda no versículo 10. Eu te fortaleço. A gente às vezes fica achando que a gente está precisando de férias. Precisando de férias. Para recompor as energias. Você está precisando é de Deus, querido. Talvez você precise de férias também, mas as férias não vão resolver o seu problema. Porque férias é uma solução passageira. O que você precisa é de solução eterna. Eterna. Você precisa não é de férias, você precisa de Deus. Deus pode te dar férias ou não. Você precisa de Deus. Eu estou precisando de um trabalho melhor, ganhar mais. O que você precisa é mais de Deus. Talvez você possa conseguir um trabalho melhor, até ganhar mais, Deus possa te ajudar realmente. Mas o que você mais precisa é de Deus. O problema é que hoje a gente se esquece de Deus, a gente começa: eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso achar uma escola boa, eu estou precisando de um marido novo, estou precisando de uma mulher nova, estou precisando de um trabalho, eu preciso de um patrão. Mas é assim que o povo anda hoje. O povo acha que buscando alguma coisa nesse mundo vai resolver o problema dele. Eu sempre desencorajo, quando alguém me fala assim: pastor, estou pensando em você, eu já desencorajo logo. Se você pensa que se você tinha um problema, depois você casar, você vai descobrir que você vai ter dois. Porque largar do outro não resolve o seu problema. Cria mais, vai atrás mais um. Fica com um só. Fica sozinho. Espera morrer. Por isso que a Bíblia diz que até que a morte nos separe. Que aí quando morre, acabou o problema. É assim. Então, fique com Deus. Olha só, ele diz: eu te ajudo. Ou seja, ele é a nossa capacidade, ele é a suficiência. Foi o que Jesus falou lá em João capítulo 15: sem mim nada podeis fazer.
Ele é quem nos ajuda, Ele é quem nos socorre, Ele é a nossa capacitação, Ele é a suficiência para a sua vida. E para terminar, Ele diz: eu te sustento com a minha destra fiel. Ele é o teu braço forte, né? Ele é a tua perseverança. Você pensa que você vai dar, não, eu vou dar conta de chegar até o fim, eu vou me esforçar. Você não, sozinho, sem Deus, você não vai chegar a lugar nenhum, querido. Você precisa de Deus, é Ele que vai fazer você permanecer firme. Para que aquele povo resistisse a 70 anos de cativeiro na Babilônia, era necessário que eles confiassem plenamente em Deus, senão eles sucumbiriam no caminho. Não tem outro caminho, querido. Tem gente que está buscando ajuda em lugares que pode te dar ajuda temporária. Não estou dizendo que não te dão ajuda, mas toda a ajuda do mundo é apenas temporária. A Sociedade Alcoólicas dos Anônimos pode ajudar um alcoólatra temporariamente. Uma pessoa que entra numa casa de recuperação de viciados de droga, ela pode receber uma ajuda temporária. Uma pessoa que busca um psicólogo pode encontrar ajuda temporária. Uma pessoa que busca o conselho de um pastor pode encontrar ajuda temporária. Mas uma pessoa que busca Deus tem solução eterna para os seus problemas. Não sei o que você vive hoje, que você precisa de Deus. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, hoje nós oramos, Senhor, diante da Tua palavra, desse Evangelho maravilhoso que nos conforta, nos consola, que nos faz lembrar que nós temos um Deus que é a nossa destra poderosa, que é alguém que está ao nosso lado, Senhor, nos guardando e nos sustentando. E se há alguém aqui, Senhor, que está enfraquecido, alguém desanimado, alguém, Senhor, que está caído nos seus pecados, hoje eu oro pedindo que esta pessoa hoje possa reconhecer os seus pecados diante de Ti, te pedir perdão e confiar em Ti apenas, para que hoje haja salvação. Eu oro, Deus Pai, que o Senhor nos abençoe com a iluminação do Espírito Santo diante da Tua palavra hoje aqui, para que nós possamos, Deus Pai, Senhor Pai querido, sairmos daqui transformados. Senhor Pai querido, que a Tua igreja cresça em fé, em esperança, que nós possamos te querer mais do que qualquer outra coisa nas nossas vidas, Deus Pai. Que a nossa confiança, que a nossa, Senhor, as nossas ansiedades, Senhor, os nossos medos possam ser lançados em Ti, Senhor, para encontrarmos em Ti, Senhor, a paz que excede o entendimento, para que os nossos corações não andem atribulados com as coisas deste mundo, mas encorajados para fazer a Tua obra e considerar a eternidade, Senhor, como, Senhor, o nosso lugar seguro. Seja para Ti o louvor, a honra e a glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Convido o grupo de louvor para que a gente possa estar adorando o Senhor Jesus e hoje faça um convite. Se hoje alguém ouvindo